pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida. Merecida vida. Graça recebi por sua cruz. A morte me livrou. Trouxe na vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos para a última, vamos louvar com Tu és bom. O Senhor tem sido bom para vocês? Para a gente, Ele tem sido muito bom. Nós só temos a agradecer a Ele. Vamos louvar? Isso. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E um dia todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Ele é, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Queria passar agora para a Ivone. Ivone, está com você. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Oi, crianças! Que lindos! Muito fofo! O Matheus pulando, todos pulando, muito lindo. Um beijo para todos vocês. Oi, Vinícius! Oi, João! Oi, Pedro, João! Oi, Arthur, tudo bem? Eu não estou vendo mais pessoas, tá? Mas um beijo para todo mundo. Olha só, hoje eu quero compartilhar uma coisa com vocês, um assunto que o Papai do Céu colocou no meu coração para compartilhar com vocês. É um assunto que eu ouço muito, mas muito, muito mesmo. E eu acho que todo mundo já ouviu também. Sabe o que é? Vai pensando aí, o que será? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que já está aqui, ó, sendo representado aqui em cima. Sobre o amor a Deus. Olha só, eu quero falar sobre o amor a Deus. Muitas, mas muitas pessoas, quando eu pergunto, ou eu já ouvi outras pessoas perguntarem se elas amam a Deus, sabe o que elas falam? Elas falam que amam, as pessoas respondem que amam a Deus, a maioria delas. Maioria diz que ama a Deus. E quando eu ouço isso, eu até fico feliz. Mas, sabe o que acontece? E se eu perguntar para vocês, crianças, vocês amam a Deus? Ó, assim ou assim? Que legal! Que legal! Muitas vezes, as pessoas que dizem que amam a Deus, sabe o que às vezes a gente vê? A gente vê que elas fazem muitas vezes coisas que, ó,
O papai do céu não gosta. Muitas vezes, muitas pessoas que dizem que amam a Deus, fazem coisas que o papai do céu não gosta. E aí, a gente tem que saber como é que eu sei que eu amo a Deus. Como é que eu sei que eu amo muito, muito a Deus? Como é que eu sei? Como é que você vai saber disso? Olha que maravilha! A Bíblia diz, olha só, porque nisto consiste o amor a Deus. Como? Que a gente obedeça aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha só, 1 João 5:3. Vamos aprender esse versículo? Vamos lá, Porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Vocês entenderam? Sabe, Jesus disse que aquele que ama a ele, obedece os seus mandamentos. Não são aqueles que dizem que amam a Deus somente. Aqueles que dizem que amam, mas que fazem a vontade de Deus. Olha só, como que a gente vai saber se a gente está fazendo a vontade de Deus? Aonde está escrito que toda a vontade de Deus, crianças? Aonde está escrito? Aonde a gente pode saber? Olha, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e aqui tem tudo sobre o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Ele quer que a gente faça, o que não é para a gente fazer. E eu vou falar para vocês rapidinho de algumas pessoas que fizeram a vontade de Deus e outras que não fizeram a vontade de Deus. Sabe? Tudo tem uma consequência. O que é uma consequência? É algo que acontece por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, tá? Quero falar para vocês também os versículos de João. Olha só. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me... Quero ouvir vocês aí, Boquinha. Ama, tá? Aquele que me ama, ama Jesus, será amado do Pai e Jesus também o amará e se revelará para você que vai amá-lo de todo o seu coração, tá? Jesus também disse que se alguém o ama, vai guardar a palavra dele, vai guardar. Aonde? No coração, tá bom? Então, nós precisamos estar com os ouvidos, grandes, não, com os ouvidos bem atentos para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Para guardar no nosso coração e quando a palavra está no nosso coração, a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, sabe o que acontece? Olha só, a nossa boca quer ficar falando. Olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, para a gente aprender a amar o Senhor, precisamos ouvir a sua palavra para que o nosso coração se encha de amor e de fé pelo Senhor Jesus, e aí nós vamos falar para
todo mundo que Jesus é bom, tá bom? Eu quero falar rapidinho de alguém que não quis fazer a vontade de Deus logo quando Deus mandou. Sabe quem é essa pessoa? O nome dele é Jonas. O nome dele é Jonas. Olha só o Jonas aqui, bonitinho. Ele servia a Deus. Estava lá achando que estava amando a Deus, tudo do jeitinho certinho. Até Deus dizer para ele que queria que ele fosse falar do amor de Deus para o povo de Nínive, que era um povo mau, muito mau, muito mau. Aí, Jonas falou assim, eu não vou lá, não. Lá eles são muito maus, eles não merecem o amor de Deus, eu que não vou lá. Deus mandou ele ir para lá, ó, e ele falou, eu vou para cá. Eita, que eu não vou lá nada, Nínive, vai para lá, Jonas, vai para lá. Não, eu vou para cá. Jonas teimou e foi, pegou um navio e foi para Tarsis. Olha só, ele indo no barco, bonitinho. Só que aí o que aconteceu? Olha a tempestade, uma baita tempestade, porque Deus não ia deixar Jonas sem obedecer. Deus queria que ele fosse lá falar com o povo. Só que, gente, olha que coisa triste. A desobediência de Jonas, e ele estava lá dormindo numa boa, ó. A desobediência dele quase levou a todas as pessoas que estavam no navio a naufragar, a quase morrer no mar. Pensou? Pensou se essas pessoas sofressem algum problema nos seus corpos ou viessem a morrer por causa da desobediência dele? A desobediência é algo muito terrível. Desobedecer é muito terrível. Nós prejudicamos não só a nós mesmos quando desobedecemos, mas nós prejudicamos muitas pessoas que estão ao nosso lado. Nós prejudicamos a mamãe, o papai, o amiguinho da escola, a professora. Vocês estão entendendo? Os nossos familiares, quando a gente desobedece a Deus. Só que Jonas sabia que a culpa era toda dele. E aí ele acabou falando para o pessoal no barco que a culpa era dele. E aí eles pegaram ele e lançaram ele no mar. Quando Jonas caiu no mar, Deus, muito lindo, que ainda é muito bom com a gente, não queria que Jonas morresse. Aí o que ele fez? Mandou um grande peixe. E aí falou, pega ele, blaft. Aí Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe. Quando ele ficou lá dentro, o coração dele estava tão duro, olha, que mesmo dentro da barriga desse peixão aqui, ele ainda levou 3 dias para pensar que ele estava fazendo errado. Olha só quanto tempo ele levou. Depois desses 3 dias, Jonas se arrependeu, pediu perdão a Deus, e aí Deus levou esse grandão peixão e cuspiu Jonas, ó, bleft, na praia. Quando cuspiu ele na praia, aí ele foi fazer a vontade de Deus. Ainda meio contrariado, mas ele foi. Sabe, quando Jonas fez a vontade de Deus, mesmo sem querer, muitas pessoas ouviram do amor de Deus, e aí a fé penetrou nos seus corações, eles foram crendo em Deus, e os seus corações ficaram cheinhos da presença de Jesus, de Deus.
e eles se arrependeram dos seus pecados. Sabe, muitas pessoas foram exemplos na Bíblia para nós de obediência a Deus. Quem mais? Daniel, que por causa da sua obediência, por ele não querer adorar a outro Deus, a não ser só o Senhor Deus, o Papai do céu, jogaram ele aqui, ó, na cova dos leões. Jogaram ele lá. Mas ele estava justo diante de Deus e Deus o livrou da morte, né? Mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que ele não morresse, e assim o nome de Deus fosse glorificado. A obediência de Daniel levou a todas as pessoas que naquela época moravam na Babilônia, sabe o quê? A crer em Deus, saber que Deus é o único Deus verdadeiro, a obediência dele, a adoração dele. Ele orava 3 vezes ao dia ao Papai do céu. 3 vezes ele queria falar com o Papai do céu, de tanto que ele ama o Papai do céu, amava o Papai do céu. Sabe quem mais obedeceu a Deus? E com isso muitas pessoas foram abençoadas? Um menininho. Quem é menino aí? Pequenininho, levanta a mãozinha. Menino que ama a Deus, que ouve a Deus, sabe quem? Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Lembra que a gente estava conversando sobre que Deus fala com as crianças? Deus quer ouvir a voz das crianças, quer conversar com vocês. Ele quer. Como que a gente conversa com Deus? Orando. Como que Deus fala com a gente? Através da palavra dele. E ele quer ouvir o nosso louvor, como a gente acabou de louvar. Samuel obedecia a Deus. E Deus deu uma mensagem para ele, uma mensagem muito difícil, muito dura, porque pessoas que também se diziam servir a Deus, mas que não obedeciam aos mandamentos de Deus, Deus disse que eles não iriam mais ficar no templo para, né, envergonharem o nome de Deus. E, infelizmente, os Eli, que era o sacerdote da época, porque não obedeceu a Deus, e os seus filhos, que eram maus, eles morreram. Morreram por não obedecer a Deus e fazer o que era mal, e ainda fazia mal para as pessoas. Mas Samuel, que obedecia a Deus, ele fez bem para muitas pessoas. Então, como é que a gente vai fazer o que é certo? Em crianças, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, tá? Obedecer é melhor do que nós nos sacrificarmos. Obedecer é melhor do que sacrificarmos. E outra coisa, nós falamos para Jesus que o amamos quando nós o obedecemos. Seja, mesmo que seja difícil, mesmo que você não queira fazer alguma coisa como Jonas, é muito importante obedecer. Muito, muito, muito. Eu vou falar aqui rapidinho. Quando eu era criança e também já jovenzinha, muitas vezes eu queria ir em lugares que meus pais falavam, não vai. E eu ficava triste, porque eu queria ir. Mas eu amava e amo muito os meus pais e não queria entristecê-los. Então, mesmo triste, porque eu queria ir, eu obedecia e ficava em casa. E sabe o que acontecia? Através do cuidado do meu papai e da minha mamãe, Deus me livrou de muitas coisas ruins, porque eu obedeci. Então, é muito importante. Deus diz que nós devemos obedecer o papai e a mamãe, que nós devemos obedecer aos nossos professores,
que nós devemos obedecer para que a nossa vida seja boa. Então, não desobedeça a mamãe e o papai, não desobedeça a professora na escola ou o professor. Não desobedeça, porque a desobediência traz coisas ruins, traz um mal para a nossa vida e para a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Vocês estão entendendo isso? E principalmente, obedeça. Ah, muito bem, Arthur. Principalmente, obedeça a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que você sofra algumas coisas como Daniel foi jogado na cova dos leões porque obedeceu, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha porque obedeceu, mas o mais importante era fazer a vontade de Deus, né? Então, eu quero que a gente possa repetir o versículo de novo para vocês não esquecerem, tá bom? E lembre-se, o nosso maior exemplo, a pessoa a quem a gente deve imitar é Jesus, que mesmo pequeno, com seus 12 anos, ele demonstrou, e a Bíblia diz que ele era obediente em tudo aos seus pais. E Jesus obedeceu ao Papai do céu até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para sempre estarmos juntinho com ele no céu. Tudo bem? Vamos repetir o versículo de hoje? Opa, pera só um pouquinho. Então, vamos lá. Porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por quê? Sabe por que não são pesados? Porque agora eu creio, sim, eu creio que Jesus me salva e Jesus me ama. Porque por mim, na cruz, o Senhor Jesus deu a sua vida ali e entregou somente por amor a Deus, o Papai do céu, e por isso ele obedeceu e por amor a nós, para que nós pudéssemos ficar com ele para sempre no céu. E agora a gente vai ouvir uma canção e eu espero que você guarde no seu coração, lembrando de todos esses corações que estão aqui hoje, que se você quer dizer e se você ama a Deus de todo o seu coração, obedeça tudo que ele mandar. E aí você vai ficar muito feliz e vai viver feliz para sempre. Mesmo que às vezes coisas difíceis nos aconteçam. Mas a gente vai ser muito feliz, sabe por quê? Porque a gente vai deixar quem a gente ama muito feliz. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da sua bondade, do seu perdão. Nós podemos ficar com o Senhor para a eternidade. Obrigada, Jesus, por nos salvar. Obrigada por entregar a sua vida por obediência e amor a Deus e a nós. Eu te louvo, Senhor, por tudo. Abençoa cada criança, Senhor, a cada adulto. Que o Senhor possa nos ajudar a te amar acima de todas as coisas e a te obedecer. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a sermos fiéis para te obedecer. Senhor, transforma o nosso coração para que sejamos fiéis até a morte, Senhor, e estarmos com o Senhor para a eternidade.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada criança aqui representada, Senhor, e as suas famílias. Deus, em nome de Jesus, que eles possam crescer te amando, te obedecendo e glorificando o teu nome, acima de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço agora e para sempre. Amém. Beijo! Mua! Valeu, Ivone. Obrigado. Obrigado pela ajuda, pela palavra. E por falar em obediência, sem querer, querendo, deixou a bola pingando já, Ivone. Tem outra pessoa que também obedeceu a Deus e a gente vai ouvir um pouquinho falar sobre isso. Então, Marcos, está com você agora, nos trazendo a palavra sobre também obediência a Deus. Esqueci que eu estava mudo aqui, tá? Vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo. Quando o Wilson me deu esse desafio da gente de falar um pouquinho sobre a soberania e a graça de Deus, me veio à mente um personagem bíblico que eu tenho visto nos últimos tempos, que eu tinha assim, gostado muito, eu não tinha muito contato com ele, que é Neemias. Eu vou passar para vocês algumas coisas aqui, só para a gente dar um contexto aqui de quem que foi Neemias e fazer também uma conexão com o que o Wilson está pregando na igreja sobre eu escolhi acreditar. Vocês vão ver que tem uma conexão de Daniel com Neemias, a gente vai fazer isso aqui, tá? Deixa eu partilhar aqui a tela com vocês. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Ok. Espero que vocês estão vendo a tela aí com sobre a soberania e a graça de Deus aí. Não sei se chegou. Chegou? Beleza, vamos lá. Vamos em frente. Bom, a gente está falando sobre Neemias e é muito... Essa história todo mundo conhece. Se a gente vai ver sobre Neemias, você vai sempre lembrar da construção do muro, certo? Mas a gente fica pensando, mas onde é que Neemias está na história? Neemias, Daniel, onde que esse pessoal está todo aqui na história do povo de Israel, né? Eu fiz aqui uma coisinha só para a gente dar uma repassada, inclusive naquele material que o Wilson está falando na igreja, só para a gente ter o contexto. Se você lembrar, tem a estátua de Nabucodonosor aqui, certo? Lembra do sonho que ele teve, certo? E a gente vê que quando você fala da Babilônia, até aquela história que a gente estava falando um pouco, a Ivone falou um pouco antes de vocês, de Daniel. Daniel, ele foi deportado, foi um que saiu de Jerusalém e foi junto para a Babilônia. Mas Daniel, e você lembra que a cabeça de ouro refletia a Babilônia, são 4 animais. O segundo animal era o Império Medo-Persa. Tem alguns reis aqui que são famosos. Um deles é Ciro, tanto é que esse episódio da Cova dos Leões que a Ivone acabou de falar foi com Ciro. E Daniel, ele fez uma proeza, porque ele sobreviveu a um reinado. Normalmente, quando um reino conquistava outro, toda a liderança eles matavam. No caso, Daniel, ele já tem aqui ver como é que Deus foi soberano sobre a vida dele. Então, se você vê Daniel, quando os amigos falam da fornalha, ele estava na Babilônia. Quando ele fala aquele episódio da Cova dos Leões, você lembra que ele estava sob o reinado de Ciro, que já era do Medo-Persa. Tá? E no Medo-Persa, a gente vai ver sobre Neemias aqui. Segura um pouquinho que a gente vai falar desse nosso amigo de hoje aqui, Neemias. Só para completar um pouquinho mais as histórias, a história aqui, né? Tem mais 2 reinos, que a gente não vai falar sobre eles, que é o reino grego, que aqui tem Alexandre o Grande, né? E também tem Roma aqui, que representa todos os reinos, 4 animais que também compõem essa estátua que Nabucodonosor viu. Então, quando a gente pega isso tudo aqui, eu queria começar para vocês e vamos já entrar na leitura da palavra, tá? Vamos pegar suas Bíblias, por favor, em Neemias,
capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Eu vou até passar aqui, projetar, para ficar mais fácil para vocês aí, quem está poder acompanhar, tá bom? Então, nós vamos ler Neemias 2, de 1 a 9, mas no começo aqui da tela a gente vai passar do 1 a 5, depois do 6 ao 9. Então, a leitura fala o seguinte, da palavra de hoje. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe, o vinho levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir até a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, com a rainha sentada ao seu trono, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quanto você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, eu fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e cavaleiros. Bem, eu queria só a gente, por um tempo aqui, falar um pouquinho sobre esse... Só para a gente parar um pouquinho de partilhar, depois eu volto. Esse texto aqui, ele é muito importante, porque ele mostra a soberania de Deus com uma pessoa que era um copeiro. Muitas vezes a gente pensa que o copeiro é um cara meio sem assim, importância naquela época, mas era. Por quê? Naquela época, os reis morriam muito por assassinato. Muitas vezes eles colocavam veneno na comida do cara. Então, o copeiro era um cara de confiança, porque ele provava da comida do rei antes que o rei pudesse comer. Assim, ele sabia, se o cara morresse, então tinha veneno. Então, era um cara de confiança dele. Então, você vê que Neemias era um cara que devia ser um cara muito brincalhão, um cara muito para cima, né? Para o rei perceber que ele não estava muito legal. E aí, eu gosto muito desse texto, porque tem um versículo que fala que quando o rei perguntou para ele, o que ele fez? Ele orou ao rei, a Deus. Então, era um homem que estava sintonizado com Deus em todo o tempo. Tem orações que a gente tem que fazer com o Senhor, que são orações de bate-pronto. Mas, olha só, ele não foi na sua intenção, no seu pensamento. Ele orou a Deus e já respondeu ao rei o que ele deveria fazer. E o rei fez uma coisa, porque aí que entra a soberania de Deus. O rei podia fazer e tinha autoridade naquela época, ele era o rei do maior império que tinha na época. E o que o rei fez para ele? O rei deu cartas para ele poder transitar, voltar para Jerusalém, deu a madeira que ele precisava para fazer as casas, deu uma porção de coisas para ele ir e voltar. Já imaginou quanto que isso custa? Assim, então, aí você vê como é que Deus tocou no coração do rei quando o homem orou a Deus e pediu. Mas ele tinha uma intenção quando ele pediu isso. Era que ele voltasse para restaurar a cidade de Jerusalém, porque os relatos que ele tinha deixaram ele muito triste com aquilo. Então, eu queria voltar aqui só para a gente partilhar um pouquinho e mostrar uma coisa para vocês. Me permita que a gente voltar um pouquinho aqui e fazer uma linha do tempo, tá?
Se você for ver, nos eventos que a gente está conversando, em 586 a.C., um pouquinho de história também é legal hoje aqui, que eu estou aprendendo com isso. Wilson, vou ver se depois eu estou saindo bem, tá? Em 586 a.C., Jerusalém e o templo foi incendiado. Então, praticamente, a Babilônia detonou com a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído, né, totalmente. E o que restou daquela época, o pessoal foi deportado para a Babilônia. Então, essa aqui é a fase que a gente chama de Daniel, que o Wilson está pregando no domingo aí. Aí que os amigos dele foram para a Babilônia. Depois disso, em 536, o templo foi reconstruído. É uma fase que a gente não vai falar aqui hoje, mas fica para uma próxima aí, que é a parte de Zorobabel, que voltou para construir o templo. Tá? E aqui entra uma coisa. Nessa fase aqui, já estava sob o domínio Medo-Persa, que era Ciro que entrou aqui. E Ciro ele tinha uma característica. Quando Ciro entrou, ele deixou algumas pessoas, quem queria voltar para Israel, podia voltar, certo? Mas o que aconteceu? Algumas pessoas ainda falam assim, cara, Jerusalém não está legal, não é tempo de voltar ainda, eu vou ficar mais um tempo aqui. E aí, nessa época, o que a gente vai ver? Que acontece a parte de Neemias. Era um pessoal que tinha ficado ainda lá na capital medo-persa, e aqui que entra Neemias. Então, Neemias não nasceu, ele era judeu, certo? Mas não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu fora, ele nasceu no exílio mesmo, né? Enquanto Daniel nasceu em Jerusalém, Neemias não, ele já é um cara que nasceu no exílio. E olha só que engraçado, o cara que estava exilado, que foi o cara que tocou no coração dele de voltar para ir lá reconstruir o templo. E aqui que entra uma grande lição desse texto para mim, talvez a coisa mais importante, é como Deus realiza coisas impossíveis quando uma pessoa tem um coração com o Senhor. E por quê? Porque ele transformou um copeiro, né? E a gente vai ver que Neemias ele reconstruiu o templo aqui, né? Com uma coisa que foi muito assim, foi muito rápido, considerando tudo que aconteceu, né? E mais, então, e depois Neemias ele se tornou governante de Jerusalém também. Agora, o que é mais interessante aqui, que eu estava pesquisando, me chamou muita atenção, quantos anos vocês imaginam que demorou, fazendo continhas, quer dizer, entre o pessoal ser deportado e a construção dos muros e repovoamento de Jerusalém, foram 142 anos. Em 142 anos, ninguém teve esse ímpeto de ir lá, foi tocado por Deus para ir e reconstruir os muros, porque naquela época, reconstrução de muros significava segurança, de você proteger aquele povo de qualquer ataque que vinha do inimigo. Agora, o que mais me surpreendeu é que essa tarefa, que em 142 anos ninguém conseguiu fazer, um homem que se sentiu tocado por Deus foi capaz de reconstruir os muros em 52 dias. É aqui que fica, gente, para mim, o grande ponto. Quer dizer, tem várias coisas, Neemias, a gente poderia passar, assim, eu fiquei apaixonado por isso aqui, mas a gente poderia passar horas conversando sobre isso. Mas eu queria que vocês lembrassem disso. Um homem que foi tocado por Deus, orou a Deus e pediu, se colocou na brecha, falar, Senhor, usa-me a mim. E Deus usou, ele fez um pedido para o governador, para o Artaxerxes, e ele ganhou todas as condições para realizar esse feito. Então, aquilo que era praticamente impossível, um homem cheio do Espírito Santo, né? Cheio da graça de Deus, né? Da graça de Deus naquela época, porque naquela época não tinha Espírito Santo, mas ele reconstruiu os muros em 52 dias. E aqui, para mim, que fica a grande lição do que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, mais para frente. É aqui que a gente queria fazer o gancho sobre o que é que nós estamos, como é que nós estamos nos colocando na presença de Deus, quando a gente vê que muitas vezes a igreja está sendo atacada, um irmão
que a nossa fé está sendo atacada. Como é que eu estou me colocando nessa brecha? Né? Será que eu faço igual Neemias, vou orar a Deus e pedir ao rei para me ajudar em alguma coisa? Quantos de nós aqui já ouvimos testemunhos de irmãos que uma vez oraram a Deus e Deus abriu portas com as autoridades que temos, seja o seu chefe, seja alguma pessoa que é autoridade da cidade, e muitas vezes nós não fazemos isso, não nos colocamos nessa brecha, né? E dessa forma a gente não experimenta o que esse homem experimentou, né? E de novo queria reforçar esse ponto. Ele não nasceu em Jerusalém, mas ele se sentiu, ele disse que ele chorou quando o irmão dele falou para ele, quando reportou o estado que o pessoal de Jerusalém estava. E ele sentiu, não, tem que ir lá reconstruir esse negócio. E ficou triste a ponto do rei perceber e voltou lá para Jerusalém. Só para a gente dar um encaixe, indo para o final desse compartilhar nosso aqui, eu queria só lembrar uma coisa para vocês. Eu quero fazer um link já também com a pregação que o Wilson fez, certo? Quando o Wilson... na pregação que o Wilson fez no domingo, acho que foi há 2 semanas atrás, lembra qual foi o sonho do Nabucodonosor? Vamos ver se vocês estão... Eu sei que não dá para vocês responderem aí. Vai, abra o microfone aí, alguém que quer responder. Qual foi o sonho do Nabucodonosor? Abre aí. Vamos fazer algo interativo aqui. Poxa, todo mundo está... Eu vou dar uma chance para vocês, tá? O sonho dele, no final, era aquela estátua e tinha uma pedra que destruía essa estátua. Essa pedra, ela representa que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A Ivone falou, momentos atrás, falando para as crianças, do nosso Salvador, do nosso Redentor, de um reino que é para sempre, um reino que nunca vai ter fim. E aquele rei, né, que se achava o cara, né, até a cabeça de ouro aqui era ele, do Império do Babilônico, você vê que como Jesus é o que vai ser, o que era, o que é e o que há de vir. Ele sempre foi o Senhor. E muitas vezes a gente faz uma conotação que nós estamos muito mais acostumados ao Novo Testamento de Jesus, mas a gente não vê, muitas vezes, que o Antigo Testamento já apontava para Jesus. E essa pedra aqui é Jesus Cristo. E para isso, hoje eu quero chegar e fazer a conexão com vocês. Vocês lembram, por exemplo, que na linha de tempo nosso da igreja, quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, os primeiros cristãos, nessa hora aqui, Satanás também foi derrotado. Ele já sabe que ele já perdeu. Ele já sabe que um dia também Jesus vai vir com a sua igreja em glória, né? E é isso que Deus quer que nós façamos muitas vezes. Que a gente se coloque agora. E agora? Eu, você, como é que nós estamos? Será que nós não somos pessoas como Neemias que vamos levar até outras pessoas, buscar a redenção para salvar outras pessoas, reconstruir muros, fazer realmente a reconstrução daquela cidade que estava realmente... Porque quando a gente fala do muro, é a construção da igreja. Quando está falando... E a igreja é o quê? A igreja é um templo, é uma casa, né? E aqui que eu queria fazer uma progressão com vocês. Eu queria falar da parte até da minha vida aqui, o que a gente está vivendo, e isso vai ser comum com muitos de vocês. Eu fiz aqui minha linha do tempo, que deve ser de muitos de vocês aí. Se a gente sai aqui lá dos primeiros cristãos, de Pentecostes, da época de Jesus, a nossa linha começa da nossa igrejinha há muito tempo atrás aqui, que a gente reunia, a gente falava lá, cantava, era aquela igreja onde era a sede nossa aqui, certo? Agora, vocês podem ter visto de outras igrejas, mas imagina da sua linha do tempo. E depois, essa igreja, hoje nós estamos assim, ó. Há um tempo atrás, o celulão nosso era feito assim, ó. Vocês lembram quando o celulão... Aqui até eu botei essa figura aqui do celulão nosso, que a gente tinha aqui, a foto do pessoal fazendo celulão na igreja. E aí as pessoas ficam pensando, e aí, gente? Mas agora nós estamos em isolamento social. Será que a igreja morreu? A igreja falou, não, a igreja de Jesus nunca morreu. Hoje nós estamos em casa.
nós estamos fazendo aliança em casas, nós estamos nos reunindo e mantendo através dessa comunicação de internet, comunicação, né, pelas redes sociais, a gente mantém a comunicação com o Senhor. Deus não mudou, porque o fato da igreja ter mudado não indica que a nossa fé, a nossa esperança mudou. Me causa estranheza muitas vezes que as pessoas nessa pandemia, muitas pessoas não estão se dedicando a Deus, não estão buscando ao Senhor. E eu vejo uma coisa muito clara para mim. Eu vejo dois tipos de pessoas que estão passando por essa pandemia. Uma é aquela pessoa que está cada dia mais se aproximando de Deus. E a outra é que está se desviando de Deus. Porque isso está fazendo... O que a palavra de Deus fala? Que Deus que ele divide, é uma espada que divide. Deus não tem, o Senhor Jesus não tem simpatizante. Ou você é do time dele, ou você não é do time dele. E esses momentos são momentos da gente provar a nossa fé e verificar como é que eu estou me preparando para a volta de Jesus. Nós não estamos falando que Jesus vai voltar? Quem aqui acredita? Se estamos aqui, cada um de nós acredita que um dia Jesus vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento. Eu estou pronto. E esse momento, por isso que eu queria pegar e fazer como nós aqui, fazer esse gancho no final, né? Desse homem que foi Neemias, que se colocou na presença de Deus, que foi lá para reconstruir essa cidade, que foi logo que há 142 anos estava destruído, perdido, em 52 dias ele foi capaz de fazer isso. Quanto mais nós que temos agora o Espírito Santo, que foi derramado lá em Pentecostes, podemos fazer coisas maiores. Por quê? Porque nós sabemos que a vitória já está ganha. Jesus Cristo já venceu. Ele já está com o Pai. Então, agora cabe a nós, como igreja de Deus, não importa a igreja que nós estamos, se é pela internet, se é fisicamente, nós ainda temos a conexão com o Pai, e a mesma coisa que foi com Neemias. Quando ele sentiu que tinha alguma coisa, ele pediu ao Pai. O Pai o deu uma sabedoria imensa naquela hora. E ele pediu autoridade, que se submeteu ao que Deus, à vontade de Deus. E deu todas as condições para reconstruir o templo. Então, é aqui que eu queria terminar e lembrar sempre para vocês o seguinte: a batalha, Jesus já venceu na cruz. Mas nós ainda, a igreja está à espera. E nós ainda temos vidas para resgatar. As mesmas vidas que nos tocaram. Muitas pessoas, nós só estamos aqui porque pessoas no passado se importaram conosco. E aí nós temos que fazer a mesma coisa. Irmos e resgatarmos as vidas de pessoas que precisam chegar até Jesus Cristo. Ok? Gente, então esse aqui é o nosso tempinho por hoje aí. E eu espero, Wilson, ter feito um link legal lá com o Daniel, e amanhã você tem mais coisas. Então, já estou fazendo um spoiler da pregação de amanhã do Wilson. Então, continua com o Daniel, que é outro cara fera aí, tem mais coisa pela frente. Irmãos, Deus abençoe vocês. Legal, obrigado, Marcos, por essa exposição desse texto, dessa história. Deus chamou Neemias para reconstruir uma cidade. E eu e você, Deus está chamando para quê? É esse desafio que fica dessa mensagem. Deus tem algo especial para nossas vidas, e a questão não são nossas competências, porque essas o Senhor nos concede através do Espírito Santo. Então, deixa Deus usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Como ele usou a vida de Neemias, como usou a vida de Daniel e de tantas outras pessoas na história. Eu queria finalizar nosso tempo com uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela vida de todos aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo que pudemos estar juntos, Senhor. Essa é mais uma demonstração, Pai, que o que fechou não foi a igreja, foi o templo. Porque teu povo continua se reunindo sem templo. Continua se reunindo em um só coração, em um só espírito, pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, pelo Zoom, outros que estão pelo YouTube e ainda outros que vão assistir depois. Abençoa cada vida, Pai, para que todos possam ter essa expectativa, essa experiência, Senhor, de saber que o Senhor continua reinando de forma soberana, Pai, apesar de tudo que temos vivido, Senhor. Nos ajuda a identificar, Pai, o que o Senhor está fazendo no mundo, na história, e aquilo que o Senhor
conta conosco nesse sentido, Pai. Como a Ivone também disse, Pai, demonstramos o nosso amor ao Senhor por nossa obediência. Então, nos ajuda, Pai, a obedecer ao Senhor, independente de qual seja a consequência. Queremos te obedecer porque te amamos, Pai. Usa nossas vidas, Senhor, nos ajuda a continuar levando essa mensagem de amor e salvação em Jesus a todas as pessoas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de vocês ir embora, só se lembrem, não se esqueçam que amanhã é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. É dia de comemorarmos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque um dia Jesus subiu à cruz, morreu por nossos pecados, nós podemos nos sentar a uma mesa e comemorar a salvação que temos em Jesus. Então, prepare seu pão, prepare seu suco, sua bebida, e vamos juntos amanhã, às 10 horas, celebrar o amor de Jesus manifesto por nós na cruz. E ao final da mensagem, que todos juntos possamos dizer: eu escolhi acreditar. Que Jesus abençoe a vida de todos vocês. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.